Olá pessoas, sejam muito bem-vindas ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Siegel e no vídeo de hoje nós vamos voltar a falar sobre um tema muito importante aqui no canal, que é o conceito de ideologia e, sobretudo, o conceito de ideologia dentro do pensamento de um dos clássicos da sociologia, o pensador alemão Karl Marx. Então, se você quer saber um pouco mais sobre isso, fica comigo! Ideologia é um dos conceitos mais centrais dentro das ciências humanas, dentro do pensamento político e, de modo geral, é um conceito amplamente utilizado mundo afora. Nas conversas de bares, nas conversas de senso comum, volta e meia fala-se sobre questões ideológicas, sobre a ideologia de uma pessoa, sobre a ideologia de outra pessoa. Nesse cenário polarizado que o Brasil vive nesse momento, costuma muito dizer que fulano de tal tem ideologia de direita, que fulano de tal tem ideologia de esquerda, que fulano de tal tem ideologia progressista ou tem ideologia conservadora, mas afinal de contas, o que de fato a gente pode entender por ideologia? Eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando certinho as origens e as transformações do conceito de ideologia, e aqui eu vou dar uma breve resumida para vocês. A expressão ideologia foi originalmente criada pelo pensador francês Destutt de Tracy, lá no século XVI ou século XVII, ou na passagem de um século para o outro, e originalmente ela significa a ciência que estuda a origem das ideias. Obviamente, não falar sobre ideologia, nesse primeiro momento, significaria falar sobre da onde surgiu determinada ideia, quais as origens de determinado pensamento. Obviamente, quando nós falamos em ideologia hoje, não é isso que a gente quer dizer. A gente poderia resumir de maneira, no senso comum, de conversa de bar, ideologia como um conjunto de ideias que influenciam as atitudes dos indivíduos. E nesse sentido, não existem pessoas sem ideologia, assim como não existem atitudes sem ideologia. Todos nós temos uma ideologia. De repente a gente pode não saber qual é a origem dessa ideologia, podemos não saber qual é o nome dessa ideologia, mas todos nós temos ideologia. E é justamente por isso que às vezes a palavra ideologia é basicamente automaticamente ligada à expressão hipocrisia. Porque afinal de contas, quando nós adotamos uma ideologia, adotamos um conjunto de ideias que influenciam nas nossas atitudes e eventualmente a gente age de maneira contrária às ideias que a gente diz defender, estamos nesse sentido sendo hipócritas. Obviamente esse é o conceito mais geral de ideologia, mas não é apenas dessa forma que a gente trata ideologia nas ciências sociais, que a gente trata ideologia na sociologia. Um dos grandes clássicos da sociologia a debater novamente o conceito de ideologia é o pensador alemão Karl Marx, e ele faz isso em vários dos seus livros, mas sobretudo no livro A Ideologia Alemã. Lá, Marx vai atribuir um sentido negativo à ideologia, vai transformar a ideologia numa espécie de falsa consciência, numa forma de você manipular e mascarar a realidade. Ou seja, uma visão ideologizada da sociedade é justamente uma visão que busca mascarar a realidade, que busca esconder as contradições, os antagonismos e os conflitos que existem na sociedade. Ou seja, a ideologia é uma visão deturbada, uma visão mentirosa, uma visão distorcida da realidade. E Marx explora esse conceito ao propor que a sociedade pode ser dividida em duas importantes esferas. Uma que ele chama de infraestrutura, que seria, digamos, a parte de baixo nesse esquema que eu vou mostrar para vocês, e a infraestrutura é composta justamente pela base material de uma sociedade, pelas relações econômicas, pelas relações de produção, tudo aquilo que está ligado à economia, que está ligado à maneira como a sociedade produz os seus bens e distribui os seus bens e as suas riquezas, Marx passou a chamar então de infraestrutura. Acima delas, nós temos uma outra esfera que vai complementar essa esfera, que Marx chamou de superestrutura. A superestrutura nada mais é do que o conjunto das ideias, das crenças, das visões de mundo, o sistema religioso, o sistema jurídico, enfim, todo o universo que envolve as ideias. É onde está, de fato, a ideologia. Toda a sociedade tem, então, uma infraestrutura, a sua base material, de relações econômicas, de relações
de produção e a sua superestrutura, a sua base de ideias, de crenças, sistema jurídico, sistema religioso. Me perdoem se eu for aqui meio redundante repetir essas coisas, porque é muito importante que a gente entenda isso. E a base da visão ideológica do pensamento de Marx como falsificação da realidade é justamente a ideia de superestrutura e infraestrutura. Porque vejam bem, uma sociedade capitalista, uma sociedade de classe, a gente sabe que a infraestrutura, essa base material da sociedade, ela tem um dono, que são justamente os donos dos meios de produção. A classe burguesa ou a alta burguesia, se vocês preferirem, enfim, a classe economicamente dominante. Mas a grande questão que fica no pensamento de Marx, lá na ideologia alemã, é o seguinte: será que essa classe dominante dos meios econômicos domina apenas os meios econômicos? A resposta que Marx vai dar para essa questão é não. A mesma classe que domina os meios econômicos é também a classe que domina as ideias. Por isso, em todas as sociedades, Marx afirma que as ideias da classe dominante são as ideias que predominam na sociedade. Tem uma passagem do livro A Ideologia Alemã, que eu vou ler para vocês, que explica bem certinho essa questão de ideologia, de infraestrutura e de superestrutura. Fiquem comigo e acompanhem aqui. As ideias das classes dominantes são, em cada época, as ideias dominantes. Isto é, a classe que é a força material dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, a sua força espiritual dominante. A classe que tem à sua disposição os meios de produção material dispõe, ao mesmo tempo, dos meios de produção espiritual, o que faz com que elas sejam submetidas ao mesmo tempo e em medidas às ideias daqueles aos quais faltam os meios de produção espiritual. As ideias dominantes nada mais são do que a expressão ideal das relações materiais dominantes. As relações materiais dominantes concebidas como ideias. Portanto, a expressão das relações que tornam uma classe a classe dominante, portanto, as ideias de sua dominação. Pode parecer meio confuso essa citação de Marx, porque ele fala em espírito. Esse espírito é justamente a ideologia de uma sociedade, o conjunto de ideias, o pensamento, a forma como uma sociedade enxerga e pensa o mundo. O que Marx está dizendo aqui é que quem controla os meios de produção controla também as ideias. Que quem controla a base material de uma sociedade controla também a base espiritual de uma sociedade, as questões jurídicas, as questões religiosas, enfim, todas as questões que envolvem ideias, que envolvem pensamentos. E no final das contas, o senso comum já percebeu isso. Não é comum a gente ouvir dizer, por exemplo, por aí, nas conversas de bares, que a legislação é feita justamente para defender os ricos. É um pouco isso que Marx está falando em termos mais filosóficos. Quem detém os meios de produção controla também as ideias. E é disso também vem uma outra questão importante dentro do pensamento de Marx, que é a chamada dominação ideológica, que é quando a classe que domina através dos meios de produção, que domina através dos recursos econômicos, também domina através das ideias, também domina através dos pensamentos. De tal forma que, por exemplo, uma classe dominada é justamente uma classe que vai reproduzir as ideias, que vai reproduzir os pensamentos daqueles que, teoricamente, o dominam. É como se o pobre esquecesse de que é pobre e pensasse justamente com a cabeça do rico. É como se o empregado, explorado, esquecesse por muitas vezes que é o empregado, que é o explorado, que é aquele que está sempre perdendo nas relações de produção e defendesse com unhas e dentes aquele pensamento que vai favorecer apenas o seu próprio patrão. É verdade. Quer dizer, às vezes não. É óbvio que existe uma questão filosófica mais profunda por trás disso, que é, por exemplo, a ideia do explorado de hoje ser o explorador de amanhã. E justamente pelo desejo de ser o explorador de amanhã é que ele aceita de bom grado a exploração e o sofrimento que ele recebe hoje. E essa é a forma mais pura de dominação ideológica, porque afinal de contas, aquele que acredita que merece ser explorado hoje pelo direito de explorar amanhã, provavelmente vai passar a vida inteira apenas como um explorado, um ressentido, e depois vai virar um tiozão conservador, daqueles que a gente vê aí nos grupos de WhatsApp, que não possui absolutamente nada na vida, mas defende com unhas e dentes
o capitalismo, por exemplo, mesmo sem ter tido nunca acesso aos benefícios que o capitalismo de fato pode trazer à classe dominante. Muito bem, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero ter esclarecido um pouquinho melhor o conceito de infraestrutura e o conceito de superestrutura, lembrando sempre que aqui nós discutimos ideias, aqui nós não estou impondo a verdade para vocês. Karl Marx é um dos tantos autores que trouxeram uma luz, uma maneira de tentar explicar as relações sociais na era moderna. É o único? Não é. É o dono da verdade? Absolutamente não sei. Afinal de contas, não importa saber se Marx está certo ou se Marx está errado. O importante é a gente conhecer essas ideias, até mesmo conhecê-las para de fato poder criticá-las. O que eu mais vejo por aí é gente que defende Marx sem nunca ter lido. E o contrário, gente que critica, que odeia Marx, mas que também nunca leu. E você, meu querido inscrito, você, meu querido aluno, com esse vídeo você vai entender um pouquinho melhor as ideias de Marx para poder criticá-la ou para poder defendê-la. Aí a escolha é sua. Bom, me sigam nas outras redes sociais, escrevam um comentário legal aqui para mim, se inscrevam no canal também. No mais, um forte abraço a todos vocês e valeu!